tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, Deus, me usa para que eu contribua na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que saíram das suas casas para vir aqui, não foi para me ouvir, foi para ouvir o Senhor. E através da minha vida, o Senhor fala com eles. Então, eu peço, Deus, me use, me dê sensibilidade, me dê, ó Deus, discernimento, inspiração, graça. Eu quero ser simples, eu quero ser claro, eu quero ser objetivo e contribuir com todos eles. E você concorda dizendo amém, dizendo graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O Will vai nos ajudar na projeção. Eu vou acompanhar aqui a projeção. Vamos para o tema de hoje. O Senhor que cura. O Senhor que cura. O verso que será o verso que nós vamos pensar em cima dele. Próximo slide, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. É só dar sequência, viu, Will? Eu vou dar sequência aqui, aí não vamos dar trombada nenhuma, combinado? Beleza. Êxodo 15, 26 diz assim, olha. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Vamos para a introdução. Vamos ler a introdução, daí eu converso com você dentro da nota de introdução. A cura divina é uma promessa feita pelo Senhor Deus desde os dias de Israel no deserto. A presença de Deus entre o povo era a garantia de provisão e saúde em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual. O Senhor Deus reúne seu povo, Israel, e lhes faz a promessa de que, enquanto houvesse culto sincero no deserto, haveria alimento, água e cura. Muito bem, vamos fazer uma parada e vamos conversar aqui dentro da introdução. Eu conversei no culto das 10 horas da manhã, às 8 da manhã, a pastora Kátia foi quem ministrou. Eu estava num compromisso lá no bairro Vila Independência, na igreja Vida Nova do pastor Silas, que inclusive esteve conosco no início desse ano e estará conosco no início do próximo ano. Fui ali, me convidou para compartilhar a palavra, conversamos, Deus nos deu graça e foi um período produtivo lá, mas eu sei que aqui não foi diferente. Através da pastora Kátia, foi um tempo produtivo também para o povo que estava no culto das 8 da manhã. Às 10 horas da manhã, 10 e meia, eu conversei com o pessoal. E eu falei, eu propus pensar a respeito de uma seguinte situação. Deus usa figuras para que nós possamos, através das figuras, olharmos para Ele, identificarmos Ele através das figuras. Então eu comecei falando das autoridades civis. E eu falei que, infelizmente, nós já há algum tempo, o nosso país tem sofrido de diversas maneiras. Muitos políticos, e nós não vamos falar de partido político, e também não vou ficar falando de política, mas eu acho importante nós pensarmos do contexto todo acerca da reflexão de hoje. Muitos políticos e muitos partidos políticos desviaram dinheiro de uma maneira, infelizmente, brutal. Muita gente perdeu, o brasileiro perdeu de uma maneira geral. E com isso, nós acabamos o quê? O brasileiro acabou ficando meio com aquela dificuldade para olhar para um político. Quando fala que é político, quando fala que é uma autoridade, a pessoa logo ela se fecha, ela se trava, ela não vê com bons olhos, e isso não é legal. Isso não é legal, porque o próprio Deus, Ele disse que as autoridades foram constituídas por Ele. Ele nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Então, Ele constituiu a autoridade, Ele nos ensina a orarmos pelas autoridades, e Ele, inclusive, chega a nos ensinar que se as autoridades elas estiverem fazendo bem a parte delas, nós orando por elas, nós teremos uma vida melhor, a nossa vida será melhor.
E infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós vemos é o povo sofrendo. Por conta das autoridades. Injustiças e assim por diante, né? Seja em relação à moradia, segurança, seja em relação à vida social, seja em relação à saúde. Então nós vemos muitas pessoas hoje sofrendo dentro da área da saúde. Por quê? Porque as nossas autoridades civis têm deixado muito a desejar. Deixaram muito a desejar e ainda hoje está deficitário tudo aquilo que nós necessitamos. Haja vista, esses dias nós ficamos, quem mora aqui na região sabe, ficamos 3 dias sem água. Quando vem a água, vem um fiozinho de água, meia hora. Mas não é um problema de agora, não é um problema da atual gestão, pelo contrário. Isso é um problema que quando eu vim para cá, há 13 anos atrás, eu já havia procurado pessoas e havia dito, precisamos fazer alguma coisa por aquele bairro, lá falta água. E as pessoas que podiam fazer alguma coisa, cruzaram os braços, deram de ombro, não fizeram nada e até hoje ninguém faz nada. Até hoje, ninguém faz nada. Ninguém está preocupado se tem água no nosso bairro ou não tem água. Essa é uma verdade. É uma dura verdade, é uma dura realidade. Tem muito discurso, tem muita ideia, tem muito projeto, mas não tem nenhuma ação concreta. Infelizmente, é difícil de falar, mas é uma realidade. Então, nós vemos o quê? Nós vemos, por conta de dificuldades dentro das autoridades civis, vemos reflexo em muitas das áreas. Os irmãos mais novos, os mais jovens, talvez não vão identificar com clareza a minha fala. Mas os irmãos que já são um pouco mais maduros, mais adultos, que também pode ser jovem e ser uma pessoa madura também, né? Aqueles que são um pouco mais já vividos, rodados, vão entender o que eu vou falar. A respeito do médico da família. Quem já ouviu falar? É um médico da família. Quando a família precisa de alguém, a família entra em contato com aquele médico vem, acompanha e passa de uma geração para outra geração. Vocês lembram disso? Vocês chegaram a ver isso daí? Quem chegou a ouvir falar do Zezinho da Vila? Então, Zezinho da Vila foi um dos, ele não era médico, ele era o farmacêutico, mas o farmacêutico que cuidou de metade da cidade. Metade da cidade ia no Zezinho da Vila, e o Zezinho da Vila dificilmente errava, ele receitava tal, e a pessoa voltava para casa com o problema resolvido. Então, o Zezinho da Vila, né, como ele era carinhosamente conhecido, o Zezinho da Vila, ele viu muita gente crescer, nascer, crescer, casar e assim por diante. E muita gente traz esse nome, essa figura com carinho, como sendo uma lembrança boa. Olha o Zezinho da Vila, mas não é só o Zezinho. Tem o Zezinho da Vila, tem não sei mais qual outro, médicos que cuidaram de muitas famílias e alguns que cuidam até os dias de hoje. E às vezes nem foi um médico diplomado, mas foi uma pessoa que tinha alguma facilidade dentro da área da saúde, que acabou contribuindo, haja vista, já falamos disso numa outra ocasião, mas haja vista as parteiras, que em um dado momento era muito comum ver o nascimento das crianças com a ajuda da parteira. Então a parteira antes, durante e depois acompanhava o desenvolvimento da criança. Pois bem, essas pessoas, e na noite de hoje, como o tema é o Senhor que cura, eu vou me ater a esses profissionais voltados para a área da saúde, diplomados ou não, pessoas que de alguma maneira sempre contribuíram na área da saúde. Essas pessoas, elas sempre foram muito importantes e são lembradas por muitos familiares, muitas pessoas, como sendo alguém que ajudou. Na minha casa, nós éramos em 12, hoje nós somos em 10, há médicos, há profissionais
que minha mãe fala até hoje. Fulano, o médico tal, ajudou, salvou o irmão A, o irmão B. Ou seja, quando Deus ele nos ensina na palavra dele, que ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, ele está querendo que nós entendamos assim, ele é aquele, Deus é aquele que nos acompanha no nosso nascimento, no nosso desenvolvimento, crescimento, casamento, multiplicação, frutificação a partir dos filhos e continuidade na descendência. Então, essa é a ideia de Deus, de nós vermos em Deus a pessoa, o médico, que nós podemos contar toda hora. Aquele médico, aquela médica, aquela pessoa importante, que na hora do nosso aperto, nós podemos ligar e nós chamamos e a pessoa rapidamente vem. Rapidamente ela se desvencilha de qualquer coisa que esteja aprendendo e ela vem para nos ajudar. A ideia de Deus é que nós entendamos que essas figuras, médico, enfermeira, parteira, mas não sei o quê, todas essas autoridades, elas são figuras usadas por Ele para facilitar a nossa compreensão sobre a prontidão de Deus em nos ajudar. E diga graças a Deus por isso. Deus ele é sempre pronto para nos ajudar, irmão. Ocorre que muitas coisas fogem, muitas coisas saem daquilo que nós esperávamos ou que deveriam estar postadas. Por exemplo, nós chamamos Deus de Pai e Ele nos chama de Filho. A ideia é, toda vez que eu olhar para o meu pai, eu entender a importância da figura do meu pai. Se o meu pai é uma pessoa tão jóia, tão top, tão legal, tão tremenda, imagina Deus então que eu também o chamo de pai. Ocorre que tem pai, essa não é a regra, mas tem pai que precisa rever os seus conceitos em relação à paternidade. Tem pai que não se comporta do jeito que deveria se comportar. Mas a ideia, quando nós chamamos Deus de pai, nós chamarmos a Ele de pai com aquela alegria no nosso coração que nós temos olhando para o nosso pai, olhando para a mãe e assim por diante, a figura materna, a figura paterna, ok? Então, dentro da nossa nota de introdução, nós pontuamos essa situação, essas duas situações. Agora, vamos ver alguns pontos importantes para nós pensarmos, pontos a pensarmos. É a vontade de Deus curar a todos, sim ou não? Sim, todos que chegaram até Ele foram curados. Agora, se é a vontade de Deus curar a todos, a vontade dele é manifestar a saúde. Por que alguns não são curados? Bom, exige uma pesquisa um pouco mais aprofundada da nossa parte, mas uma sinalização de por que algumas pessoas não são curadas está registrada em Mateus 13:58, que vai dizer, ali alguns não foram curados ou não aconteceram mais sinais e maravilhas por causa da incredulidade. Então, a incredulidade, ela começa a interferir, ela começa a atrapalhar. A incredulidade começa a trazer dificuldade na vida, na casa, na família de uma pessoa. Mas por que a incredulidade, ela prevalece, pastor? Aí eu volto lá no início, quando eu conversei com você, falando a respeito de situações e de pessoas que muitas vezes deveriam se comportar conosco de uma forma, se comportam de outra forma, naturalmente, nós acabamos ficando ressabiados, acabamos ficando meio que na espreita, acabamos meio que ficando meio atentos e não confiamos quanto deveríamos confiar. Mas a ideia é nós acreditarmos em Deus o suficiente para sabermos que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos, em todos os momentos, e que a presença dele traz mudança de história para a nossa vida. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai olhar a Bíblia, você vai estudar a sua Bíblia e você vai entender isso daí. Deus, ele é um Deus presente.
chamar, o Jeová chamar, o Deus presente. Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, por onde quer que nós estejamos. Então, sobre cura, vamos falar sobre cura ainda. Apenas vou pontuar, depois eu mando o arquivo para você, você estuda melhor, aperfeiçoa o esboço, o sermão e prega para quantas pessoas Deus te der a alegria de poder pregar, tá? Então, sobre cura, há pelo menos 3 áreas em que a cura divina ela atua. Então, nós somos formados de corpo, de alma e de espírito, então a cura é espiritual. Quando está relacionada ao espírito, uma pessoa enferma espiritualmente, uma pessoa que não consegue acreditar e desenvolver a fé dela, ela precisa de ser curada espiritualmente, uma pessoa que enfrentou alguma situação que produziu alguma perda espiritual e por conta disso essa pessoa está afetada na fé. Então a cura espiritual ela é necessária. Muitas pessoas vivem de maneira enferma, doente espiritualmente, por isso não conseguem se relacionar com Deus como deveriam se relacionar com Deus. Outra questão importante, a cura interior, a cura da alma. E por falar de cura da alma, eu vou pincelar aqui, não vou entrar nas questões todas, mas em relação à cura da alma, nós temos pelo menos 3 dificuldades que são muito comuns nos dias de hoje. A depressão, que é o excesso do passado. A pessoa não consegue esquecer o que aconteceu, e o que aconteceu produz nos dias atuais a dificuldade, levando essa pessoa a encarar uma depressão. O estresse, que é o excesso do hoje, é aquela pessoa que não consegue desligar, é aquela pessoa que não consegue parar para respirar. E além do estresse e da depressão, tem a ansiedade, que é o excesso do futuro. Então a pessoa, ela está aqui hoje, mas ela já está pensando naquilo que ela tem para fazer daqui 2 meses. E enquanto não chega esses 2 meses, a pessoa não consegue desligar, a pessoa não consegue. É aquela pessoa que fica ali, excesso de amanhã. A ansiedade é o excesso de amanhã. O estresse é o excesso de hoje. E a depressão é o excesso de ontem. E Deus tem cura para essas 3 situações na vida de qualquer pessoa. Ele cura ontem, hoje e cura eternamente. Tá? Então, 3 áreas. Somos formados de corpo, de alma e de espírito. Por isso é importante nós pensarmos, nós olharmos. Às vezes a dificuldade, a enfermidade, ela é espiritual. Às vezes a enfermidade ela é emocional, às vezes a enfermidade ela é física. Uma doença pode puxar a outra doença. Via de regra, uma pessoa doente espiritualmente, ela tende a vir ficar enferma na alma, e essa pessoa ficando enferma na alma, a tendência ela ficar doente também no físico. Então, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer forma de enfermidade deve ser combatido o mais rápido possível. Deve ser encarada com seriedade o mais rápido possível. Nós não podemos negligenciar nenhum tipo de sintoma de enfermidade na vida nossa ou de pessoas que estão à nossa volta. Tanto quanto pudermos fazer, devemos fazer a fim de estarmos com saúde, estarmos saudáveis. Quem está entendendo a conversa, diga amém, diga graças a Deus. Você vê que tem muita coisa, se nós formos ficar falando aqui de cura, de vitória sobre as enfermidades e assim por diante. Eu pontuei com você, não aprofundei, pontuei para você parar e pensar, opa, pera lá, o negócio é mais sério do que eu estava imaginando. O fato é que Deus, ele é o Deus que cura. E ele opera o sinal, ele opera o prodígio, e ele opera a maravilha, nós podemos ter certeza disso. Agora, o texto lido, Êxodo 15, 26. Nós não fizemos a leitura do verso 22, 23, 24, 25,
O 26 nós fizemos. E o 27 não, nós não fizemos a leitura. Mas esses textos, eles vão mostrar para nós o povo de Israel que havia passado pelas águas do Mar Vermelho a pés enxutos, e tendo eles passado a pés enxutos, logo depois, do lado de lá, eles pararam para fazer festa. Miriam dançou, houve cântico, houve alegria. Veja, irmão, que eles fizeram festa pela vitória que Deus havia dado a eles naquele momento. O que ocorre eles fizeram festa pela vitória que Deus havia dado naquele momento, mas pouco tempo depois, enquanto eles estavam caminhando, eles tiveram sede, e em Mara, eles foram querer beber água, só que a água em Mara não era água boa para beber. Então eles reclamaram, eles começaram a questionar. Veja, irmão, que parece que isso daí acontece até nos dias de hoje. A pessoa ela tem a vitória, ela está festejando, ela está celebrando, 2 dias depois ela está reclamando, ela está murmurando, ela está questionando, ela está blasfemando e assim por diante. Veja que o povo tinha acabado de desfrutar da vitória, tinha acabado de desfrutar de um milagre, de uma bênção tão grande. Agora eles estão reclamando, agora eles estão lá incomodados, e você vai pegar depois, faz a leitura, você vai observar que um pouco mais à frente eles se depararam com um lugar onde haviam palmeiras e haviam fontes e havia água abundante. Quer dizer, se eles caminhassem um pouquinho mais, a Tereza, nós estávamos conversando ainda, inclusive hoje de manhã, sobre essa situação, se eles tivessem caminhado um pouquinho mais, eles teriam encontrado água boa para beber. O fato é que eles resolveram parar e resolveram reclamar no lugar e na hora que não era para parar e para reclamar. Aí fica para nós o pensamento. Eles tinham de Deus a oportunidade de continuar a caminhada, e Deus conversa com eles. Deus fala pro Moisés: Moisés, pega um pedaço de madeira, um lenho, a tradução diz um lenho. Pega esse pedaço de madeira e lança na água. A água está amarga, mas pega o pedaço de madeira, lança o pedaço de madeira na água. E o Moisés fez do jeito que Deus orientou ele a fazer. A Bíblia diz que a água ficou boa. Ficou boa. Mas o que isso representa, pastor? O que isso tem a ver com a nossa vida? Que nós estamos numa campanha de transformação. Tem tudo a ver, irmão. Que madeira, ela representa a cruz de Cristo. E a água representa a palavra que produz limpeza. Quando a cruz e a palavra estão sendo efetuadas na vida de uma pessoa, no casamento de uma pessoa, na empresa de uma pessoa, nos filhos de uma pessoa, quando a cruz e a palavra estão tendo a oportunidade de trabalhar em conjunto, o milagre acontece. É coisa para nós olharmos e pensarmos. Então, olha, a água não estava legal, tudo bem, põe a madeira lá, colocou a madeira, tirou a madeira, a Bíblia diz que a água ficou boa. E aí eles seguiram caminhando. Mas antes da caminhada, Deus conversou com eles numa situação que está no verso de número 26. E é aqui que eu quero me ater a conversar com você para o decorrer da nossa semana. É no verso 26 que eu quero enfatizar, priorizar alguns pensamentos. Semana passada nós conversamos sobre o Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que supre as nossas necessidades, o Deus que se manifesta diante daquilo que nós precisamos. Então nós conversamos que não basta eu querer ficar falando palavras positivas, não basta eu fazer uma arte bem bonita para colocar no Instagram e escrever lá, Jeová Jiré vai agir. Não é assim que as coisas funcionam. Esse aí é um ensinamento, é um pensamento,
pensamento que muitas vezes é incentivado e acaba contribuindo para que muitas pessoas fiquem mal acostumadas e não entendam e nem valorizem a presença de Deus no meio deles, na vida deles. Aliás, por falar em valorizar a presença, quarta-feira, no terceiro dia da nossa conversa, Jesus andava com os discípulos no caminho de Emaús, conversava com os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos não haviam entendido, discernido que era Jesus que estava com eles, e Jesus libera uma palavra sobre eles dizendo: vocês custam a entender e demoram a acreditar. Custa a entender e demora a acreditar. Quer dizer, Deus agindo, Deus trabalhando, Deus respondendo, Deus manifestando, Deus transformando, Deus mudando, mas a pessoa custa a entender e ela demora para acreditar. Isso tudo é comportamento. Isso tudo é relacionamento que precisa ser ajustado, alinhado, melhorado diante de Deus. Verso de número 26, Deus responde para Moisés. Deus, através do Moisés, fala com o povo. Verso de número 26 diz assim, a primeira parte, olha: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, se vocês derem atenção ao Senhor teu Deus. O texto está em Isaías, capítulo de número 28, verso de número 23, diz assim, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Veja, irmão, em primeiro lugar, para nós pensarmos, bom, pastor, eu quero a manifestação do Deus que cura na minha casa. Eu quero a manifestação do Deus que cura na minha vida. E eu conversei com você, eu falei de 3 áreas onde nós muitas vezes acabamos sendo atingidos. É no espírito, é na alma e é no corpo. E nós somos convidados muitas vezes a pensar assim: eu estou bom, minha perna não dói, meu braço não dói, minha coluna está ótima, eu levanto cedo, vou trabalhar, volto para casa, está tudo bem, eu não preciso de nada. Mas às vezes a pessoa está enferma no espírito. Às vezes a pessoa está doente espiritualmente. Às vezes a pessoa está bem no corpo, mas ela está doente na alma. Ela não tem alegria, ela não tem vontade, ela não quer saber de nada com nada. Então, vejamos o que Deus chama a atenção deles, mas é válido lembrar que Deus está falando conosco aqui. O que nós podemos fazer no dia após dia para nós termos a manifestação da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e à volta de todos aqueles que estiverem próximos a nós. Em primeiro lugar, ele diz assim, se vocês derem atenção ao Senhor. Sabe? E aí a aplicação ela vai em tudo quanto é área. Eu vou começar falando da área profissional. Está cheio de profissional que quando o patrão está falando, o profissional não está prestando atenção no que o patrão fala. Aí o patrão sai de perto, o profissional, o colaborador, não lembra o que o patrão falou. E às vezes ele faz errado o que o patrão falou. E tem gente que não consegue permanecer em emprego algum, porque é sempre assim. É uma dificuldade na atenção. Não consegue prestar atenção. O patrão fala, a patroa fala, o encarregado fala, o supervisor fala, as pessoas vão falando com ele ou com ela na empresa, no local de trabalho, e a pessoa não fica atenta. E não ficou atento, irmão, a hora que vai precisar, tchau e benção, porque não lembra o que foi falado, não sabe o que foi falado. Às vezes até mesmo entendeu tudo errado. Não sei se já aconteceu com você ou não, mas às vezes o pai, a mãe pede para o filho, pede para a filha: filha, vai comprar um ovo, uma dúzia de ovo, ali no supermercado, ali na padaria, ali na vizinha, vai comprar uma dúzia de ovo para nós fazer aqui uma omelete. O filho sai para ir comprar ovo, volta para casa com desinfetante. Mas eu não falei para você comprar ovo? Não, você falou desinfetante. Não, eu falei ovo, para nós fazer um omelete. Ah, entendi que era desinfetante para limpar o chiclete. Tem muita gente que é assim. Desatenção total. Dentro de sala de aula, tem gente que é aluno desatento.
No casamento, a esposa está falando, o marido, irmão, deixa eu dar um conselho. Quando a esposa fala, para ouvir. Para tudo. Que a chapa ferve. Não ferve? A chapa esquenta. Ah, ela está falando que você não está prestando atenção. Depois o negócio vai ficar ruim. Ela vai pegar pesado. Então, irmão, para, ouça, dá atenção. A mulherada não tem muito dessa dificuldade. Quando os irmãos falam, elas param com tudo, elas estão atentas, elas estão querendo saber certinho o que o irmão está falando. Mas com os homens o negócio é diferente. Então, tem muito casamento que tem dificuldade por falta de atenção. Deus está falando com eles assim, olha, se vocês derem atenção ao Senhor. Às vezes o pastor está falando aqui, às vezes o pastor está pregando, às vezes o pastor fala 2 horas dando um aviso, saiu do lado de fora lá, o pastor não falou, o que o pastor falou? A pessoa, nem o que às vezes é falado no altar, a pessoa não presta atenção, não agarra o que foi falado. Deus está chamando o povo para uma aliança lá, mas não é lá e é aqui, é prestar atenção. Porque o que Deus vai falar conosco, que vai falar através desse altar conosco, é o que vai trazer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, a manifestação da presença dEle. Então, Deus falou, eu tenho que estar atento. Você que é pai, você que é mãe, se seu filho der um grito, mãe, pai, você reconhece a voz dele, sim ou não? Reconhece? Mas reconhece de longe, irmão. Pode ter 200 pessoas à sua volta. Você reconhece, Fran? Daqui a pouco o Celcinho com a Dani vão ter que reconhecer a voz da criança. Só vai ter que daí identificar a voz de qual que é, né? Se é de um ou se é do outro. Mas vão reconhecer. Daqui a pouco está reconhecendo. Daqui a pouco reconhece. Quer dizer, quando o filho grita, o pai para tudo. Opa, meu filho. Não é. É meu filho, eu escutei. Eu conheço a voz do meu filho. Assim, é o que Deus está chamando a atenção do povo lá atrás. E está falando conosco nos dias de hoje. Quando Deus fala, dá atenção a Ele. Para tudo. Deus está falando. Peraí, que Deus está falando algo. Ele tem algo. Deus tem algo para falar comigo. Deus tem algo para falar conosco. Deus tem algo para falar com a nossa família. Tem muita gente desatenta. Tem muita gente que não tem prestado atenção à voz de Deus. E porque não presta atenção à voz de Deus, acaba sucumbindo em meio às dificuldades que vem uma após a outra. Deus falou com o povo dizendo assim, olha, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus. Irmão, irmã, nenhuma voz é mais importante de nós prestarmos atenção do que a voz de Deus. Irmão, não é a tchutchuquinha, irmã, não é o tchutchuquinho, não é o lindão, não é a lindona, não é. A voz que tem que ser ouvida, entendida, compreendida, é a voz de Deus. Atenção, é Deus falando. Deus é o mesmo lá de trás, é o mesmo de hoje aqui. E Ele está chamando a nossa atenção, dizendo assim, olha, é importante que vocês deem atenção à minha voz. É importante que quando eu estiver falando com vocês, vocês desliguem de tudo, desliguem de todos. E preste bem atenção no que eu estou falando com vocês, para não ter nenhum tipo de dúvida na hora de fazer qualquer coisa que seja. Vocês saberem ao certo o que deve ser feito. O próximo, a continuidade do texto diz assim, olha, dá atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que Ele aprova. Fazer o que Ele aprova. É importante nós conseguirmos discernir duas coisas distintas. Uma coisa é fazer o que é certo, outra coisa é fazer o que Deus aprova. Eu posso estar fazendo o que é certo, mas não estar tendo a aprovação de Deus. Eu até usei um exemplo de manhã, eu falei, olha, volto a dar o exemplo dentro de um ambiente de trabalho. O patrão, a patroa, o encarregado, o supervisor, assim por diante. A pessoa falou assim, ó, pega
Pega essa garrafa d'água aqui, ó. Deixa ela aqui do lado, ó, porque tal pessoa vai passar e tal pessoa precisa pegar essa garrafa d'água e encaminhar essa garrafa d'água. Foi clara a mensagem, sim ou não? Sim, foi clara a mensagem. Eu ouvi que eu preciso pegar a garrafa d'água e deixar a garrafa d'água, porque alguém vai passar com urgência para pegar aquela garrafa d'água e levar até tal lugar, até tal pessoa e assim por diante. Então, isso aqui é para ser feito. Só que eu estou aqui, tá bom, eu estou aqui, varrendo o espaço. Varrer é importante, sim ou não? Sim, varrer é coisa importante a ser feito, manter o ambiente de trabalho limpo. Só que enquanto eu estou fazendo aquilo que é importante, que é certo fazer, eu estou deixando de fazer aquilo que precisa ser feito. A pessoa vem para pegar a água e a água não está no local. Eu peguei a água como um exemplo. Eu estava varrendo aqui, eu estava fazendo uma coisa importante, mas aquilo que precisava ser feito para aquele momento não foi feito. Deus, Ele fala assim, vocês precisam fazer aquilo que eu aprovo. Fazer o certo é importante, mas fazer o que Deus aprova é mais importante. E nós temos um bom exemplo disso. Quando o Corá, ele põe a mão na arca. Não é para pôr a mão na arca. A arca vai cair. Não, eu vou fazer uma coisa que é importante, que é certa. Não vou deixar a arca cair. Mas Deus não estava aprovando aquela ação. Ele já tinha dito que não era daquele jeito que tinha que ser feito. Então, às vezes, nós somos tentados a fazer o que é certo e não fazemos aquilo que Deus aprova. Eu preciso fazer aquilo que Deus está aprovando. É a palavra. Deus conversou com o povo de Israel. A orientação é essa. Faz aquilo que Ele aprova. Por que aquilo que Ele aprova? Porque Deus tem o plano. Deus tem o projeto. Deus sabe o que tem que ser feito. Deus sabe o que vai acontecer a partir daquele ato, daquele gesto meu e seu. Então, a importância de nós fazermos o que Deus aprova. Deuteronômio 6,18 diz assim, façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, debaixo de juramento a seus antepassados. O próximo ponto vai falar para nós o quê? Se derem ouvidos aos seus mandamentos. Então, primeiro, atenção. Segundo, fazer aquilo que Ele aprova. Terceiro, dar ouvidos. Lucas 8:8 diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para colocar caneta, para colocar cigarro. Tem gente que tem ouvido para orelha, para colocar brinco, piercing, óculos, máscara. Tem gente que tem orelha para tanta coisa, mas não tem ouvido para ouvir. Não tem ouvido para ouvir. O ouvido que Deus tem nos dado é para que nós possamos conseguir discernir, ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Dar ouvidos aos seus mandamentos. Tem muita coisa sendo falada para nós dia após dia, irmão. Muita coisa. Agora, muita coisa não tem nada a ver com a palavra dele. Muita coisa conflita com a palavra. E ele chama a nossa atenção dizendo assim, dê ouvido aos meus mandamentos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu preciso ouvir o mandamento. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela pregação da palavra. É importante eu ouvir. Não é só escutar, no meio do monte de voz, eu conseguir ouvir, discernir e entender. É Deus falando comigo. Eu posso vir para cá com as vozes das mais variadas. A voz da dificuldade financeira, a voz da dificuldade conjugal, a voz da dificuldade emocional, a voz da dificuldade espiritual. Mas chegar aqui, ouvir a voz de Deus. Deus vai me aconselhar, Deus
Deus vai me dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer. E eu, opa, pera lá, se Deus está falando que é desse jeito, Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Irmão, irmã, você vê que o negócio, nós estamos pensando junto aqui em um evento acontecido lá atrás, que acontece até os dias de hoje. É uma vitória após a outra vitória, e às vezes nós acabamos ficando meio que perdido nas situações do dia a dia, e começamos a reclamar, murmurar, lastimar, e queremos ver Deus manifestar. E nós somos convidados a liberar a palavra positiva: vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai chegar, vai acontecer, Deus vai fazer. Só que às vezes nós estamos exatamente contrário à aliança que Deus propôs lá atrás. Às vezes nós não nos atentamos à importância da atenção, não nos atentamos à importância de fazer aquilo que Ele aprova, não nos importamos à situação de ouvir o que a palavra dEle está sendo direcionada para nós fazermos. O que é para fazer? Não sei, eu não sei. Como que nós vamos resolver essa questão no casamento? Eu não sei. Como que nós vamos resolver essa questão na empresa? Eu não sei. Como que nós vamos resolver essa questão com o nosso filho? Eu não sei. Como que nós vamos resolver essa questão com esse vício? Eu não sei. Por quê? Porque a voz está sendo liberada, a palavra está sendo liberada, mas a pessoa não está dando ouvidos. E quarto, para nós finalizarmos a nossa conversa: e obedecer em todos os seus decretos. Obedecer. Então dar atenção, é fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus aprova, estar ouvindo a voz. Mas além de ouvir, de fazer o que Deus aprova, de estar atento ao que Ele fala, é obedecer. Tiago 1:22 fala assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes e não apenas ouvintes. Às vezes a pessoa ouve, ela vem para a igreja: eu fui lá na igreja, eu estava lá, no segundo dia da campanha eu participei da campanha, joia, e está colocando a palavra em prática. Saiu daqui, saiu determinado a ficar atento à voz de Deus, saiu daqui, saiu determinado a fazer o que Deus aprova, saiu daqui, saiu determinado a ouvir o que Deus tem para falar, saiu daqui, saiu disposto a obedecer, porque todos nós vamos desejar que Deus manifeste cura na nossa casa, cura na nossa vida, cura no nosso casamento, cura na vida dos nossos filhos. É importante lembrar que o texto ele mostra Deus manifestando a cura, né? Aquela água, ela estava comprometida, mas Deus mudou a situação daquela água mediante a ação feita por Moisés. Deus deu a palavra de comando, Deus orientou como fazer, o Moisés foi e fez de acordo com aquilo que ele ouviu, porque ele estava atento, ele fez o que Deus estava aprovando que fosse feito, e a água ficou boa. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Para nós encaminharmos o final da nossa conversa, se nós queremos desfrutar da bondade de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus, da ação de Deus na nossa vida, no dia após dia, nós não podemos nos esquecer que há uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. Olha o resultado. A conclusão do versículo diz assim: não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Mas por quê? Porque os egípcios, eles não estavam nem aí em prestar atenção ao que Deus dizia. Os egípcios, eles não estavam nem um pouco preocupados em fazer o que Deus aprovava. Os egípcios não estavam preocupados em ouvir e saber qual era o mandamento, a palavra de Deus. Os egípcios não estavam preocupados em obedecer a Deus. Resultado, as doenças vieram. Eles tiveram condições de reverter a situação? Nenhuma. Quando eu negligencio, deixa lá, o pastor está falando, mas não é bem desse jeito. Quando eu resolvo abrir mão do que Deus está falando
para o nosso bem, Deus diz assim, ó, eu estava querendo ajudar, eu estava querendo tocar, eu estava querendo mudar, eu estava querendo transformar. A minha ideia, o meu plano, o meu projeto é mudar a história dessa família, dessa casa, desse casamento, desse jovem, dessa moça, dessa criança. A minha intenção é mudar a história. Mas ele ou ela está dizendo que não precisa de observar a palavra. Então eu vou deixar para ele ou ela se virar com os problemas. E os problemas, irmão, você sabe tão bem quanto eu, que problema, ele vai chegando assim, ó, um após o outro. E ele vai se amontoando. E nós, hora que menos nós esperamos, nós não temos condição nenhuma de resolver problema nenhum. E acabamos ficando embolado em meio às dificuldades, aos problemas. Então Deus nos trouxe para cá. Deus está liberando sobre a nossa vida palavra para refletir. Palavra para nós pensarmos. Opa, pera lá. Comportamento. Salvação de graça, resposta, manifestação de Deus, tem preço. Se o meu povo, se eles obedecerem, se eles derem atenção, se eles fizerem o que eu aprovo, se é condição, é condicionamento, é a condição estabelecida por Deus. E eu acho isso tão joia, tão importante, tão benéfico, que quando nós entendemos isso, não vai ser um peso, não vai ser um fardo. É a mesma coisa do café da manhã. Quem tomou café da manhã hoje? Deixa eu ver. Você que tomou café da manhã. Alguém teve que ensinar você a tomar café da manhã hoje? Você foi lá, passou a manteiga, a margarina, o requeijão no pão, na bolacha, no biscoito, no dedo. Foi lá, você sozinho foi lá e fez. Pegou o café, pegou o leite, pegou o chá, pegou o refri, pegou o suco, pegou a água, pegou o que você quis pegar e fez o seu café da manhã e tomou o seu café da manhã. Ninguém precisou te ensinar. Mas lá atrás alguém teve que te ensinar. Hoje não precisa, porque hoje você já entendeu, hoje você já assimilou. E hoje você já faz com naturalidade, pronto. A vida com Deus, a prática da palavra, para uma pessoa que não costuma fazer, é difícil de fazer. Uma pessoa que não costuma se sujeitar à palavra, fica difícil, fica pesado, fica desconfortável. Mas uma pessoa que ela já entendeu, já aprendeu e começa a trazer a prática para o dia após dia, ela vai fazendo com uma naturalidade, ela vai orar com naturalidade, vai ler a Bíblia com naturalidade, vai obedecer o pai, vai obedecer a mãe com naturalidade, vai tratar bem o familiar com naturalidade, começa a ficar algo natural, porque a pessoa ela entendeu que a prática ela vai atrair a presença de Deus para a vida dela. Vamos ler a conclusão. A manifestação do Jeová Rafá foi firmada através da aliança de Deus no deserto. Então, lá atrás, Deus fez aliança com eles. E hoje, pastor? E hoje ela permanece através da nova aliança em Jesus. Isso tudo que o Senhor falou era para eles lá atrás. Sim, Deus falou com eles lá atrás. E permanece até os dias de hoje conosco, através da aliança que nós temos com Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu para nos salvar, mas Ele morreu para manifestar saúde na nossa vida, saúde na nossa casa, saúde na nossa família. E Jesus morreu para nos dar vida eterna e Ele morreu para nos dar vida com abundância. Olha, vamos para a aplicação e finalizar a conversa. A aliança com Jesus em seu corpo e sangue traz para a nossa vida os benefícios por Ele adquirido, obtido, conquistado lá no Calvário. Último texto para leitura, Isaías 53, verso 4 e verso 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado
por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. É aliança, irmão. É aliança para a minha vida e para a sua vida. Por isso nós devemos o quê? Nos posicionar diante da aliança. Se eles não quisessem se posicionar diante da aliança lá no deserto onde eles estavam, eles podiam. E não tinha problema nenhum. Eles iam se resolver por si só. Mas se eles resolvessem trazer aliança para a vida deles e se esforçar para praticar o que Deus estava pedindo para eles, que não estava pedindo muita coisa não, estava pedindo atenção, estava pedindo para fazer o que Deus aprovava, estava pedindo para ouvir a palavra e estava pedindo para obedecer. É muito, irmão? O que você acha? Sim, é muito ou não? É pouco? É muito? É pouco? É pouco. Não era muita coisa, só que exige um preço. E é aí que eu finalizo a conversa. Pastor, eu quero que a minha casa seja saudável. Eu quero que a minha família seja saudável. Eu quero que o meu casamento seja saudável. Quero que a minha vida com meu filho, com a minha filha, o relacionamento familiar nosso seja saudável. É possível em Jesus. Fora de Jesus, qualquer um de nós vamos ter que nos virar e não vamos conseguir. Em Jesus é possível, porque em Jesus nós apenas e tão somente desfrutamos do cumprimento da promessa, fazendo a nossa parte, deixando Ele, através da nossa vida, manifestar a presença dEle. Que Deus nos ajude, nos abençoe, transforme a nossa vida, transforme a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos fazer, estar e permanecer do jeito que Ele espera que estejamos, para assim desfrutarmos do melhor. Vamos ficar em pé, irmão. Você pega seu material da campanha aí, 7 domingos da transformação. Pastor, eu estou vindo para cá, eu estou ouvindo a palavra, estou sendo confrontado com a palavra. Essa palavra que o senhor está pregando aí, ela está me dando um desconforto tremendo, porque eu vou olhando e vou vendo que existem algumas coisas que eu estou negligenciando, mas que eu posso, pastor, eu consigo colocar em prática se eu me esforçar um pouquinho só. Irmão, irmã, você não está vindo para cá para distrair a cabeça, você não está vindo para cá para passear, você está vindo para cá para ouvir Deus falar com você e dizer: eu quero me manifestar na sua vida, no seu casamento, na sua família, como Deus que cura, como Deus que restaura, como Deus que transforma. Aí é com cada um. Pega o material, já pegou? Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero orar, e na oração eu quero incluir um pedido a Deus por manifestação de saúde no nosso meio. Que Deus opere o milagre em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro junto com esse irmão, eu oro junto com essa irmã. Eu oro, Pai, antes de mais nada, para que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática a palavra. Para que o Senhor, ó Pai, nos ajude a fazer aquilo que o Senhor aprova. Nos ajude, ó Deus, a estarmos sempre atentos à Tua voz. Para que nós, ó Deus, possamos ouvir a Tua palavra e obedecermos tudo que o Senhor tem nos ensinado. É promessa. O Senhor não permitirá, não enviará sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, tudo aquilo que chega na casa, na vida e na família de pessoa que ignora a Tua palavra, porque o Senhor estará pelejando por nós. E muitas vezes a pessoa está na igreja há algum tempo, mas a pessoa, ela negligencia a palavra e por isso convive com a dificuldade, convive com o problema e às vezes até se acostuma à dificuldade. Eu quero orar nessa hora e profetizar sobre cada casa,
sobre cada família, sobre cada vida, Pai. Seja dos que estão ao meu lado nesse altar, seja dos demais que estão na nave dessa igreja, desse templo. Que a bênção do Senhor seja manifesta em nosso meio. A saúde seja manifesta para a glória do teu santo nome. Se tem alguém que veio para cá enfermo, se tem alguém que está lutando, Deus, dentro da própria casa, contra alguma enfermidade, seja da ordem física, da ordem espiritual, ou até mesmo da ordem sentimental, que essa enfermidade ela seja repreendida, que através do posicionamento do meu irmão, através do posicionamento da minha irmã, a manifestação do Senhor naquela casa, naquela família, bote por terra toda a força do mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo. Diga amém, Jesus. Diz assim: eu entrego ao Senhor o segundo dia da campanha. Manifesta, Deus, saúde na minha casa, saúde na minha família, em nome de Jesus. Amém. Os diáconos, as